Meus amigos, o episódio de número 288 de Boruto finalmente foi lançado, trazendo ali Eida, Koji, Boruto, Kawaki, conflito ali entre Cloud e Tsutsuki e muitas mudanças entre o anime e o mangá. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês então todos os segredos e curiosidades que ficaram em aberto nesse último episódio da semana. E caso você tenha ficado curioso e quer saber tudo o que aconteceu de interessante nesse episódio, não esqueça de assistir esse vídeo até o final e ao final dele avaliar aí com o seu gostei se possível, mano, já que a gente tá com uma meta aí de tentar bater 1000zão. Se vocês baterem 1000zão, como sempre, na próxima semana eu volto aqui e continuo a nossa saga aqui de análise dos episódios do anime. Então não se esquece, mano, apoia a gente aqui, eu trago conteúdo pra vocês, uma troca mútua e é nóis. Dito isso então, bora lá conferir o vídeo de hoje que ele tá bem interessante. Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje, começamos então com o começo do episódio, né, ali com a chegada da Eida, a aparição dela, continuando ali de onde a gente parou no último episódio. Já que nesse começo a gente tem então basicamente a Eida colocando ali o pessoal no fascínio, o Koji não consegue atacar ela, o Bug fica com medo e tal, mas como ponto curioso, nesse começo de episódio a gente teve ali uma cena extra que não tinha no conteúdo do mangá e que particularmente eu achei ela bem interessante, que é a Eida colocando um cara totalmente aleatório ali, um outro guarda ali do Boro, colocando ele no fascínio, fazendo até mesmo uma referência ali com o título do episódio, Prisioneiros, né, que basicamente quem encontra com a Eida acaba simplesmente sendo cativado e se tornando prisioneiro da Eida ali, com uma paixão ali praticamente fora de controle, fazendo com que o cara simplesmente seja submisso às ordens dela. Então nesse episódio eles colocam essa cena aí dela com um guarda ali e tal, ela vai ali, fala pra que ele não conte sobre a presença dela, que ela saiu da cápsula ali e tudo mais, sendo esse um dos pontos de adição bem interessante desse episódio, ainda por cima, né, somado com o fato ali de que o Koji acabou caindo no fascínio, o Bug já tava também, tudo isso foi muito bem explicado, colocando então essa habilidade da Eida em xeque dentro desse episódio. E ainda falando sobre uma possível adição, a gente tem uma adição que pode acabar acontecendo no próximo episódio, com a chegada do Daemon, né, o irmãozinho ali da Eida. Muito provavelmente eles tendem a fazer algo parecido com ele, para que pelo menos fique ali nas entrelinhas de como funciona a habilidade de reflexão. E por falar no Daemon e nos irmãos Otsutsuki em si, né, Eida e Daemon, a gente teve então revelada a concept art que traz esses dois personagens, embora seja um pouco tarde, né, porque a Eida já apareceu no conteúdo do anime e o Daemon também já apareceu no conteúdo da abertura, fica aí pelo menos como conteúdo pra vocês. E partindo então pra continuação do episódio, a gente teve também uma explicação sobre o Sharingan, inclusive o Sharingan foi uma parada que ficou bem destacado no episódio, tipo a animação do episódio não foi muito boa, mas quando eles tiveram que focar na Eida e também ali na finalização do uso do Sharingan, do uso do Doujutsu em si, tenho certeza que isso não deixou a desejar. Realmente, eles explicaram ali sobre o Sharingan, sobre ele ter habilidade que é parecido com uma clarividência, mas não pode prever o futuro. Então a Eida explica que ela é capaz de ver o passado, mas não antes dela ter nascido, e ao mesmo tempo ela possui ali uma habilidade que é como se fosse todas as câmeras de vigilância do mundo e que isso pode afetar até mesmo a sanidade da própria Eida, que ela pode estar presente em todos os lugares e a mente dela ainda é uma mente humana, né? Então ela pode acabar meio que sucumbindo a esse poder. É algo completamente difícil de controlar e bem complexo também. Outro ponto interessante que a gente teve aqui foi lá do outro lado, já em Konoha, né, com o treinamento ali do time 7 junto com o Kawaki. Na real o Kawaki é time 7 agora, o Konohamaru que saiu. De qualquer maneira, então nessa cena, mano, a gente tem ali o Kawaki, ele não gostando muito da forma de lidar com o treinamento da Sarada, que eles falam ali, pô, precisamos controlar melhor o chakra tá difícil, né, de controlar. É algo básico, mas ainda assim todo ninja precisa ter um certo controle, e isso vale pra própria Sarada, esse contexto aqui vale pra ela, porque o anime mesmo já provou que a Sarada não tem um bom controle de chakra, porque ela tem o Sharingan e ela também desperdiça muito chakra usando ali o punho adamantino, né, basicamente. Então é um ponto de treinamento até que relevante para essa situação. Só que o Kawaki não curte muito, o Kawaki você sabe que é agressividade ali e tal, e ele já parte pra cima ali sugerindo que o método de treinamento dele é melhor e quem vencer a batalha vai treinar ali ou controlando o chakra conforme a Sarada falou, ou eles vão sair tudo na porrada como o Kawaki pretende ali sugerir. Enfim, papo vai, papo vem, a gente vê ali uma animação até que bem ruim, né? Por sinal, não foi uma boa animação de batalha, mas ela teve um impacto interessante. Não foi dos piores, tá? Não foi a melhor luta em si, mas acredito que foi o suficiente. Enfim, o Kawaki acaba enganando a Sarada e ele ia partir com tudo ali pra cima dela, né? Praticamente pra machucar a Sarada em uma situação real. E o ponto curioso dessa cena em si, tanto do capítulo que já apareceu, quanto do episódio que está sendo adaptado agora, é que a cena da cicatriz do Boruto que rolou agora no último capítulo, né, no 78,
simplesmente era pra ter rolado aqui. Exatamente nesse ponto em que o Kawaki ele vem ali com a foice e ele vai atacar a Sarada com tudo e o Boruto chega ali pra proteger ela. Então, como o Kawaki tava na forma base, ele não conseguiu fazer isso que ele pretendia, né? Atacar ali a Sarada ou alguma coisa assim. Mas como nesse capítulo ele tinha ali o poder do Ishiki e tal, ele acabou conseguindo fazer a cicatriz. Só que ela poderia ter acontecido exatamente nesse episódio. Enfim, partindo daqui então lá pra parte da Eida de novo, né? Eida e Code ali e Bug, eles começam a comentar ali sobre os planos em si, né? A Eida revela ali pro Code como ele pode retirar os limitadores, né? Explicando ali que ele vai precisar do Amado, que precisa de um comando de voz e ao mesmo tempo precisa ali de uma análise de retina do próprio Amado, né? Olhando ali nos olhos dele, o Amado teria que falar a palavra-chave para liberar o limitador. Basicamente seria isso. E enquanto isso, a Eida confirma também nesse ponto, é um ponto bem curioso até, porque a Eida confirma uma teoria que a gente já comentava há muito tempo atrás, sobre por que ela não foi descartada. Isso sempre ficou em aberto no conteúdo do mangá, e o anime sendo o anime, né? O anime tem feito, né? O dever de casa, pelo menos nesse episódio, ele chega e coloca a resposta para isso que tinha ficado em aberto no conteúdo do mangá, que foi de fato a Eida colocar o Boru no fascínio e fazer com que ele sucumbisse às ordens dela. Então o Boru impediu que a Eida fosse destruída porque ele também tinha caído no fascínio. Isso aqui sempre foi uma teoria, obviamente era meio simples, né? Era meio senso comum essa teoria, mas de qualquer maneira ela ainda estava em aberto, e o anime veio então e confirmou completamente essa teoria. E voltando lá pro outro lado, né, na batalha ali entre Kawaki e Boruto, a gente vê ali que depois do que aconteceu, o Boruto e o Kawaki ali, eles começam a sair no soco, começa a trocação ali, e a gente tem novamente uma mudança de contexto, na real é uma adição entre o conteúdo do anime e o conteúdo do mangá, onde a gente acaba descobrindo que o Kawaki, ele não era um mulambo qualquer. Realmente, no conteúdo do mangá, a gente imaginava que o Kawaki era o quê? Um menino que apanhava muito, que era simplesmente utilizado ali pelo Jigen, pela cara, apanhava pra caramba e tal, e ele não era, tipo, ninja, não tinha nenhum tipo de habilidade ou qualquer outra coisa assim, e que era um cara totalmente dependente do karma. E no capítulo de treinamento, isso ficou, tipo, muito explícito, só que isso acabou mudando agora no direcionamento ali do conteúdo do anime. Já que a gente sabe que o anime ele deu ali uma ênfase maior, né, pro passado do Kawaki, entre ele, o pai dele, ele, o Jigen, ele, o Ishiki em si, todos aqueles traumas, a maneira como ele apanhava, a maneira como ele era tratado e tal, tudo aquilo ali realmente pesou muito no conteúdo do anime. Então o anime veio e enfatizou que o Kawaki, ao invés de só apanhar pro Jigen como era no conteúdo do mangá, ele considerou isso como um treinamento da forma correta que ele deveria agir. Então, no contexto do anime, tudo isso que o Kawaki passou serviu para forjar ele ali como um cara extremamente frio e calculista, né? Um cara que treinou muito contra o Jigen e não necessariamente um cara que passou a vida inteira apanhando. Lógico, mesmo apanhando, no contexto do anime ele diz que tudo aquilo que ele passou serviu para que ele pudesse se tornar um cara mais forte, justificando assim que o Kawaki esteja equilibrado com o Boruto, que é um ninja, mesmo estando na forma base, servindo assim de exemplo para esse episódio que o Boruto só superou o Kawaki porque ele tinha o poder do karma. E comentando sobre o Boruto e o poder do karma, a gente tem então, depois de muito tempo, um ponto curioso que é o Boruto realmente utilizando o karma nessa batalha. E aí o Boruto explica ali do porquê ele não ter usado o karma, né, que foi para que ele não pudesse ferir ninguém, como aconteceu com o Sasuke, só que ele não chegou a usar o karma naquela ocasião, né, o Momoshiki simplesmente se manifestou e atacou ali o Sasuke, tirou o Rinnegan dele, até explica, mas não justifica o que ocorreu anteriormente, né, ali do Momoshiki se manifestar sozinho e atacar o Sasuke. Enfim, o único ponto aqui é que esse medo dele custou meio que a vida do Kagura durante o arco dos Funatos, porque se ele tivesse realmente utilizado, ele poderia usar esse poder para proteger um amigo dele. Enfim, né, Funatos. Fazer o quê? Bora pra próxima. Agora pulando novamente lá pra Eida, né, a Eida explica sobre o fascínio e sobre o plano dela. Ela explica basicamente que o fascínio coloca as pessoas ali em um estado apaixonado por ela, tipo de forma forçada, e que ela odeia o amado justamente por fazer essa modificação nela. Sendo assim, qualquer um que não seja um Otsutsuki ou parente de sangue com ela, simplesmente vai acabar caindo no fascínio, impedindo ela basicamente de ter um amor verdadeiro, ter uma relação normal com alguma pessoa. E então a partir daqui que surge a aliança entre Eida e Koji, que seria o quê? A Eida ajudaria o Koji a encontrar o amado, capturar o amado e tirar os limitadores, né? Todo esse objetivo aí que o Koji tem de vingança por conta do Ishiki. E enquanto isso, o Koji ajudaria a Eida a encontrar o Kawaki, ou capturar o Kawaki,
pra levar pra ela, né? Porque o Kawaki é um Otsutsuki e ela tem interesse em ter uma relação normal com alguém que não caia no fascínio. Sendo assim fechada a aliança entre Eida e Koji. Inclusive, falando do Kawaki, a Eida começa a observar ali, né, a parte ali do treinamento e tal, e a luta continua, né, aí o Naruto aparece ali, o Kawaki fica ali meio que se sentindo como se ele tivesse a obrigação de demonstrar algo que ele pudesse mostrar pro Naruto ali, que ele pode proteger aquilo que ele ama, quem ele ama e tudo mais. E então eles continuam lutando ali, inclusive nessa cena o Konohamaru ele foi cortado daqui, porque eu realmente não sei, talvez ele esteja em uma outra missão, que a gente pode estar vendo um pouco mais adiante, não sei se o anime tem algo guardado pra ele, mas a princípio ele foi cortado, o Konohamaru foi tirado ali e tava só o Naruto na situação. E depois que o Kawaki é derrotado ali pelo Boruto e tal, ele fala pro Boruto, né, que inclusive se o Momoshiki se manifestar nele uma próxima vez, o próprio Kawaki vai cuidar disso com as próprias mãos, exatamente como ocorre no final do arco, né? No final do arco ali, em que o Kawaki acaba matando o Boruto, né? Pra quem não viu, sinto muito pelo spoiler, mas o Momoshiki se manifesta, a gente tem esse evento aí que o Boruto acaba morrendo, entre aspas, morrendo, né? Por assim dizer, e ao mesmo tempo linkando com o próprio capítulo mais recente, que o Kawaki realmente ele tá caçando o Boruto justamente por conta do Momoshiki. Enfim, e o último ponto que a gente tem, que foi um ponto bem curioso e adicional do conteúdo do anime, que foi com relação à bandana do Kawaki. Nesse episódio a gente viu ali que o Boruto soltou um jutsu com uma kunai, e ele simplesmente cortou a bandana do Kawaki no meio, né? A gente sempre ficou se questionando, pô, Kawaki já tá de bandana, e aí, vão adaptar aquela cena que ele recebe a bandana do Boruto e tal, e ele já tinha recebido uma bandana, e aí, tipo, a gente não sabia se isso tinha sido cortado, se ia ser adaptado ou não. Fato é que o anime colocou isso aqui em tela pra nós, e agora a gente sabe que o Boruto ele vai dar a bandana dele pro Kawaki, exatamente como acontece ali no encerramento, né? Aquela bandana ali que era do Naruto, do The Last ali, vai ser recebida realmente pelo Kawaki, e o Boruto vai passar a usar então a bandana do Sasuke, a riscadinha, aquela que a gente já tá acostumado a ver ali no conteúdo do mangá, e vai ser a bandana que ele vai estar utilizando quando ele receber também a cicatriz, sendo esse um dos pontos de adendo aí que ficaram bem interessantes com relação ao conteúdo do anime. Embora eu tenha achado a cena final realmente ridícula, né? Ali com o Boruto tentando colar a bandana, aquela cena ali de humor shonen que particularmente não achei legal. Foi certamente uma das piores cenas do episódio, parecia Dora Aventureira, mas enfim, né? Deixa quieto, o episódio em si foi interessante, a animação foi bem ruim, baixo custo, orçamento muito baixo, mas a composição do episódio em si foi um episódio interessante, as partes ali de explicação, adendos, modificações, realmente ficaram bem curiosas e interessantes. E vocês, acharam alguma coisa interessante a mais que eu não tenha comentado aqui? Não esquece, mano, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Se possível, não esquece, avalie esse vídeo com seu gostei. Tamo junto, um abraço e é nóis!